Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de vossos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daqueles que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis?
não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho,
e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus, capítulos de 5 a 7. Duas coisas são então postas em evidência na narrativa do Evangelho. A primeira é o poder que acompanha a proclamação do reino, fato anunciado em 2 ou 3 versos, sem qualquer outro pormenor. O reino é proclamado com atos de poder que chamam a atenção de todo o país, de todo o território do antigo Israel. Jesus aparece diante deles investido desse poder. Segunda, capítulos 5 a 7, é o caráter do reino, anunciado no Sermão da Montanha, assim como o caráter das pessoas que deverão ter parte nele, sendo revelado ao mesmo tempo o nome do Pai. Podemos notar aqui, como já fizemos anteriormente, que Jesus deixa os judeus e Jerusalém em seu lugar natural, por assim dizer, que lhe dava o seu nome, Nazaré, e toma o seu lugar profético. A prisão de João era o sinal da sua própria rejeição. João era também ali o seu precursor, como na sua missão o tinha sido do Senhor. Ver capítulo 17:2. O testemunho de Jesus é o mesmo que o de João Batista. Quer dizer, o Senhor tinha anunciado a vinda do reino e, com o atual poder de bondade, tinha vencido o adversário. Mostram então quais eram as verdadeiras características segundo as quais o reino seria estabelecido, quem entraria nele e como. Não se fala aqui de redenção, mas sim do caráter e da natureza do reino, e de quem nele poderia entrar. Isso mostra claramente a posição moral que este sermão ocupa no ensino do Senhor. É evidente que em toda essa parte do Evangelho, o assunto do ensino do Espírito Santo é a posição do Senhor, e não os pormenores da sua vida. Os pormenores vêm depois para mostrar plenamente o que ele era no meio de Israel, as suas relações com o povo e a sua carreira no poder do Espírito, que conduziu à ruptura entre o filho de Davi e o povo que deveria tê-lo recebido. Despertada deste modo a atenção de todo o país pelos seus atos de poder, o Senhor põe diante dos discípulos, mas aos ouvidos do povo, os princípios do seu reino. Podemos distinguir neste discurso as seguintes partes. A divisão que damos pode ajudar de maneira prática a aplicação do Sermão da Montanha. Quanto aos assuntos que este discurso encerra, poder-se-ia talvez, embora a diferença não seja muito grande, dividi-lo melhor ainda assim. O capítulo 5, de 1 a 16, contém o quadro completo do caráter e da posição do remanescente, que recebe as instruções do Senhor, a posição desse remanescente tal como ela foi a ser segundo os propósitos de Deus. Isto é completo em si. Os versos 17 a 48 do capítulo 5 estabelecem a autoridade da lei que deveria ter regulado o comportamento do fiel até a introdução do reino. Lei que eles deveriam ter cumprido, assim como as palavras dos profetas, a fim de que eles, o remanescente, fossem colocados sobre esse novo campo. Todo aquele que fosse culpado do desprezo dessa lei seria excluído do reino. Mas, estabelecendo assim a autoridade da lei, retoma os dois grandes elementos do mal, tratados somente nos atos exteriores da lei, violência e corrupção, e julga o mal no coração. Capítulo 5, versos 22 e 28. É preciso, custe o que custar,
que o homem se livre do mal e de toda a ocasião de o fazer, mostrando assim como deveria ser o comportamento dos seus discípulos e o estado da sua alma, o que deveria caracterizá-lo sob esse aspecto. O Senhor considera então certas coisas toleradas por Deus em Israel e ordenadas segundo o que ele podia suportar. Traz em seguida, à luz de uma verdadeira avaliação moral, o divórcio, sendo o casamento divinamente estabelecido de todas as relações humanas, os juramentos ou voto. A ação da vontade do homem em relação com Deus, depois o suporte do mal e a plenitude da graça, quer dizer, o seu caráter abençoado que trazia com ele o título moral do que era o seu expressivo lugar, filhos do Pai que estava nos céus. Em lugar de enfraquecer o que Deus exigia sob a lei, ele queria não só que se observasse a lei até o seu cumprimento, mas também que os seus discípulos fossem perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Isto junta à revelação do Pai o comportamento moral e o estado espiritual que convinha ao caráter dos filhos, tal como era revelado em Cristo. O capítulo 7 ocupa-se essencialmente do que convém aos discípulos de Jesus quanto às suas relações com os outros. Não julgar os seus irmãos e ter cuidado com os profanos. Versos 1 a 6. Em seguida o Senhor exorta os seus a confiarem no Pai, pedindo que o que lhes fizer falta, ensina-lhes a agir para com os outros segundo essa mesma graça que gostaríamos de ver posta em prática para conosco mesmo. Isso é fundado no conhecimento da bondade do Pai, versos 7 a 12. Enfim, o Senhor exorta os seus à energia que os fará entrar pela porta estreita e tomar, custe o que custar, o caminho de Deus, porque muitos gostariam de entrar no reino, mas não por esta porta. Adverte-os a respeito daqueles que haviam de procurar enganá-los, pretendendo possuir a palavra de Deus. Não é só o nosso próprio coração e o mal propriamente dito que são de temer quando se trata de seguir o Senhor, mas também as ciladas e os agentes do inimigo. Mas estes revelar-se-ão pelos seus próprios frutos. O caráter e a posição daqueles que estarão no reino, capítulo 5 de 1 a 12. A sua posição no mundo, capítulo 5 de 13 a 16. As relações dos princípios do reino com a lei, capítulo 5 de 17 a 48. É, no entanto, importante notar que não há espiritualização da lei como frequentemente se pretende. Tratam-se de dois grandes princípios de imoralidade entre os homens, violência e má cobiça, aos quais se juntam os juramentos voluntários. Há nisto um contraste entre as exigências da lei e o que Cristo requeria. O espírito em que os discípulos de Jesus devem fazer as boas obras, capítulo 6, 18. Separação do espírito do mundo e dos seus anseios, capítulo 6, de 19 a 34. O espírito das relações dos discípulos com os outros homens, capítulo 7, de 1 a 6. A confiança em Deus que lhes convinha, capítulo 7, de 7 a 12. A energia que deve caracterizá-los para entrarem no reino, não meramente para ali entrar, muitos procurariam fazê-lo, mas para entrarem segundo aqueles princípios que tornam a entrada difícil ao homem, para ali entrarem segundo os princípios de Deus, pela porta estreita, mas também os meios para discernirem aqueles que procurarão enganá-los,
bem como a vigilância necessária para não se deixarem enganar. Capítulo 7, de 13 a 23. Finalmente, obediência verdadeira e prática às palavras do Senhor, a verdadeira sabedoria dos que escutam as suas palavras. Capítulo 7, de 24 a 29. Existe outro princípio que caracteriza este discurso. É a introdução do nome do Pai. Jesus coloca os seus discípulos em relação com seu Pai, como sendo o Pai deles, revela-lhes o nome do Pai, para que eles estejam em relação com Ele, e para que possam atuar segundo o que Ele é. Este discurso apresenta os princípios do reino, mas supõe a rejeição do rei. Apresenta a posição em que essa rejeição conduziria aqueles que são seus e que devem esperar um galardão celestial. Deveriam ser um aroma divino em que Deus era conhecido e atuava, e seriam um espetáculo para o mundo inteiro. Era este, aliás, o objetivo de Deus. O seu testemunho devia ser tão claro que o mundo teria de atribuir as suas obras ao Pai. Deviam agir, por um lado, no tocante ao mal que atingia o coração e os motivos, e por outro lado, segundo o caráter do Pai em graça, confiar em si a aprovação do Pai, que vê em tudo o que é secreto, em tudo onde o olhar do homem não pode penetrar. Deviam ter absoluta confiança nele para todas as suas necessidades. A sua vontade era a regra mediante a qual se entra no reino. Podemos ver como este discurso está relacionado com a proclamação do reino como estando próximo, e que todos estes princípios de conduta são dados como características do reino e como condições para a entrada nele. Sem dúvida, resulta daí que eles convêm àqueles que ali entraram. Mas o discurso é pronunciado no meio de Israel, antes de o reino ser estabelecido, e como estado prévio para nele entrar e para estabelecer os princípios fundamentais do reino em relação com esse povo, e em contraste moral com a ideia que Israel dele tinha feito. É preciso lembrar sempre que, enquanto Israel tem de maneira dispensacional uma grande importância como centro do governo de Deus neste mundo, era moralmente no homem que todos os caminhos e todas as relações de Deus tinham sido desenvolvidos, de maneira a revelar o que o homem era. O gentio era o homem entregue a si próprio quanto aos caminhos especiais de Deus, e por isso não era manifestado. Cristo era uma luz, eis apocalipsteneton, que revelava os gentios. Examinando as bem-aventuranças, descobriremos que esta parte do discurso nos dá em geral o caráter do próprio Cristo. Estas bem-aventuranças supõem duas coisas: a posse futura da terra de Israel pelos simples, e a perseguição do remanescente fiel, verdadeiramente justo em seus caminhos e que afirmava os direitos do verdadeiro rei. O céu foi apresentado a esse remanescente como esperança para manter o seu coração. É preciso notar, embora de passagem, os caráteres que são verdadeiramente abençoados. Ele supõe o mal no mundo e no meio do povo de Deus. Primeiramente, não procura grandes coisas para si mesmo, aceitando um lugar inferior, desprezado, no meio de uma cena contrária a Deus. Eis porque são caracterizados pelas aflições e pela complacência, por uma vontade que não se eleva contra Deus ou que não defende a sua posição ou seus direitos. Sente-se então o desejo de um bem positivo, porque não o possuímos ainda, estar dele faminto e sequioso tais são, quer o estado inferior, quer a atividade do espírito. Manifesta-se então a graça para com os outros, do mesmo modo como a pureza do coração e a ausência de tudo o que poderia excluir a Deus e aquilo que lhe está sempre ligado.
a paz e tudo o que a procura. Creio que é nesses versos uma progressão moral, um conduzindo sempre ao outro, como sendo um o efeito do outro. Nos dois últimos vemos as consequências da manutenção de uma boa consciência e da relação com Cristo num mundo de pecado. Há, como em 1 Pedro, dois princípios de sofrimento: pela justiça e por amor de Cristo. Essa será, com efeito, a posição do remanescente nos últimos dias antes da introdução do reino. Moralmente, era assim em relação com Israel no tempo dos discípulos do Senhor, estando suspensa a parte terrestre do reino. Em vista do céu, os discípulos são considerados como testemunhas em Israel. Mas, embora fossem o único meio de preservar a terra, eram um testemunho para o mundo. De modo que os discípulos são encarados em relação com Israel, mas ao mesmo tempo como testemunhas da parte de Deus no mundo. O reino estava à vista, mas ainda não estava estabelecido. A relação com os últimos dias é evidente. Contudo, o testemunho dos discípulos tinha então moralmente este caráter. Somente o estabelecimento do reino terrestre foi suspenso, e a igreja, que é celeste, foi introduzida. O capítulo 5:25 faz evidentemente alusão à posição de Israel no tempo de Cristo. De fato, Israel fica cativo, em prisão, até que tenha recebido o seu pleno castigo. Depois será libertado. O Senhor fala e atua sempre como homem obediente, movido e guiado pelo Espírito Santo. Mas vê-se da maneira mais notável, neste Evangelho, quem é aquele que assim atua. É o que dá ao reino dos céus o seu verdadeiro caráter moral. João Batista podia anunciá-lo como uma mudança de dispensação, mas o seu ministério era terrestre. Cristo podia igualmente anunciar esta mesma verdade, e essa mudança de dispensação era importantíssima, mas havia nele algo mais do que isso. Ele era do céu, o Senhor que vinha do céu. Falando do reino dos céus, falava do profundo e divino sentimento do seu coração. Ninguém havia estado no céu, senão aquele que do céu havia descido, o Filho do Homem, que estava no céu. Portanto, falando do céu, Jesus dizia o que sabia e dava testemunho do que tinha visto. Esta verdade, como é apresentada no Evangelho segundo Mateus, realiza-se de duas maneiras. Já não se tratava de um governo terrestre segundo a lei. Jeová, o Salvador, Emanuel, estava presente. Poderia ser diferente no seu caráter celestial, no espírito, nos princípios essenciais de toda a sua vida? Além disso, quando Cristo começou seu ministério público e foi ungido com o Espírito Santo, o céu abriu-se sobre si. Foi identificado com o céu como homem selado com o Espírito Santo na terra. Assim, ele era a expressão contínua do Espírito, da realidade do céu. Não existia ainda o exercício do poder judicial que manteria este caráter aos olhos de todos os que se lhe opunham. Era a manifestação desse caráter em paciência, não obstante a oposição de todos em redor dele e da incapacidade dos seus discípulos para o compreenderem. Por isso encontramos no Sermão da Montanha a descrição do que convém ao reino do céu e até mesmo da certeza do galardão para aqueles que sofrerem na terra por amor do seu nome. Essa descrição, como vimos, é essencialmente do caráter do próprio Cristo. É assim que um coração celestial se exprime sobre a terra. Se o Senhor ensinava estas coisas, é porque as amava, porque as encarnava e nelas se deleitava. Sendo o Deus do céu, cheio, como homem, do Espírito Santo, sem medida,
O seu coração estava perfeitamente em harmonia com o céu que ele conhecia perfeitamente. Por conseguinte, concretiza o caráter que os seus discípulos deviam assumir com estas palavras: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Todo o seu comportamento devia, pois, estar em relação com o Pai Celeste. Quanto mais compreendemos a glória divina de Jesus e a maneira como ele estava em relação com o céu como homem, tanto mais entendemos o que era para Jesus o reino dos céus, sob o ponto de vista do que convinha a esse reino. Quando esse reino for estabelecido mais tarde em poder, o mundo será governado segundo esses princípios, embora não sejam, propriamente falando, princípios do mundo. O remanescente dos últimos dias, estou certo, vendo que tudo ao redor de si é contrário à fidelidade, e notando que toda a esperança judaica se desvanece aos seus olhos, será forçado a olhar para cima e cultivará mais e mais este caráter que, se não é celestial, é pelo menos muito semelhante a Cristo. Aqueles que sofreram e morreram subirão ao céu, como testemunham Mateus 5,12 e Apocalipse. Os outros, tornados semelhantes a Cristo, estarão com ele no monte Sião. Aprenderão o cântico cantado no céu e acompanharão o Cordeiro para qualquer parte que ele vá neste mundo. Podemos ainda fazer notar aqui que nas bem-aventuranças promessa da terra é feita aos mansos, e cumprir-se-á a letra nos últimos dias. No verso 12 do mesmo capítulo, há a promessa de uma recompensa nos céus para aqueles que sofrerem por Cristo, promessa verdadeira para nós agora e verdadeira de qualquer modo para aqueles que forem mortos por amor de Jesus nos últimos dias, que terão o seu lugar no céu, muito embora tenham feito parte do remanescente judeu e não da igreja. Encontra-se o mesmo tema com Daniel 7, em Daniel 7, simplesmente é preciso notar que são os tempos e a lei, e não os santos, que são entregues nas mãos da besta. Há duas coisas que se ligam à presença das multidões no verso 1. Primeira, o momento exigia que o Senhor desse uma verdadeira ideia do caráter do seu reino, visto que já atraía por si a multidão. Fazendo-se sentir o seu poder, importava tornar conhecido o seu caráter. Por outro lado, essa multidão que seguia Jesus representava uma armadilha para os seus discípulos. E o Senhor faz-lhes compreender o perfeito contraste que existia entre o efeito que essa multidão podia produzir sobre eles e o verdadeiro espírito que devia governá-los. Assim, cheio ele próprio do que era realmente bom, e apresenta imediatamente o que enchia o seu próprio coração. Este era o verdadeiro caráter do remanescente, que, em geral, se assemelhava a Cristo nisso. É muitas vezes assim nos Salmos. O sal da terra é algo muito diferente da luz do mundo. A terra, creio, representa aquilo que já fazia profissão de ter recebido a luz da parte de Deus, o que estava em relação com ele em virtude dessa luz, tendo revestido perante ele uma forma definida. Os discípulos de Cristo eram o princípio de preservação na terra. Eram a luz do mundo, que não possuía essa luz. Esta era a posição deles, quer quisessem, quer não. Era o propósito de Deus que eles fossem a luz do mundo e não se acende uma luz para a esconder. Tudo isso supõe a possibilidade do estabelecimento do reino neste mundo, se a maioria dos homens a ele se não opusesse. Não se trata da questão da redenção do pecador, mas da realização do caráter que era próprio a um lugar no reino de Deus.
o lugar que o pecador devia procurar enquanto se encontrava no caminho com a sua parte adversa, para não ser entregue ao juiz, o que, na realidade, aconteceu ao judeu. Ao mesmo tempo, os discípulos são colocados individualmente em relação com o Pai. O segundo grande princípio do discurso, como consequência da presença do Filho, e Jesus apresenta-se-lhes algo mais excelente do que a sua posição de testemunho do reino. Deviam atuar em graça, do mesmo modo como o Pai agia, e deviam orar por uma ordem de coisas em que tudo correspondesse moralmente ao caráter e à vontade do Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer que tudo corresponda ao caráter do Pai, a fim de que tudo seja o efeito do seu poder. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a perfeita obediência. A sujeição universal a Deus no céu e na terra será, até certo ponto, conseguida pela intervenção de Cristo no milênio, e absolutamente realizada quando Deus for tudo em todos. Quer dizer, o do Pai. Comparar Mateus 13, 43. Venha o teu reino, o reino do Pai. Entretanto, a oração exprime a dependência diária, a necessidade de perdão, a necessidade de ser guardado do poder do inimigo, o desejo de não ser por ele joeirado, como ato disciplinar de Deus, como no caso de Jó ou de Pedro, e de ser guardado do mal. É ainda uma oração em relação com a posição do remanescente, ultrapassa a dispensação do Espírito, e até mesmo o que é próprio do milênio como reino terrestre, a fim de exprimir os justos desejos do remanescente, e falai do seu estado e dos seus perigos, até que venha o reino do Pai. Muitos destes princípios são sempre verdadeiros, porque estamos no reino, e devemos manifestar em espírito seus sinais. Mas a aplicação especial e literal desta passagem é mesmo aquela que acabo de dar. Os discípulos são postos em relação com o Pai na realização do seu caráter, que devia manifestar-se neles em virtude dessa relação, promovendo neles o desejo do estabelecimento do seu reino e ultrapassarem as dificuldades no mundo inimigo, guardando-se das ciladas do diabo e cumprindo a vontade do Pai. Jesus concedia-lhes tudo isso. Assim Jesus passa da lei, reconhecida como vindo de Deus, ao cumprimento dessa lei, quando ela for, por assim dizer, absorvida na vontade daquele que a deu, ou cumprida nos seus propósitos por aquele que somente ele podia fazê-lo, fosse em que sentido fosse. A lei é a regra perfeita para um filho de Adão, a regra ou a medida do que ele deve ser, mas não da manifestação de Deus em graça, como era Jesus Cristo, que é o nosso modelo nisso. É um justo convite a amar a Deus e a andar no cumprimento do dever em relação com Ele, mas não uma imitação de Deus, andando no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.